Bora que hoje temos vídeo longo aqui do jeito que vocês gostam, então eu nem vou me estender na introdução. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E simbora lá para nossa história de hoje. Deixa o joinha, deixa o comentário, já sabe, compartilhem, ativa o sininho. Gente, compartilhem, recomendem, faça o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas virem aqui mandar as histórias grandes delas também, tá? Então, deixa eu botar o telefone no silêncio e simbora. Bom dia, Dani, Beto e Alices e Romeus. Primeiramente, eu quero dizer a tamanha admiração que eu tenho por você. Muito obrigada. Te sigo sempre que eu posso. Suas histórias inspiram muito a gente. Você se torna uma pessoa especial para mim. Me identifico tanto com você que às vezes eu acho que somos amigas há tempos. Esses dias eu estava vendo uma história de 8 anos atrás e me admirei com o fato de você estar com o mesmo rostinho de hoje. Nos explica o segredo da juventude. Ah, amiga! Ai. Olha, eu garanto pra vocês que não é procedimentos estéticos, porque o máximo que eu fiz foi um botox uma vez. Me chamo Alice, sou do interior da Paraíba. Um beijo pra todas as paraibanas aí que nos assistem. Todos os nomes já foram trocados. Pois bem, vou começar a peleja da minha vida. Vou começar a história por meu pai, que se chamava Matias. Ele era filho de uma senhora que já se casou com 45 anos, tendo somente um filho, meu pai. Em seguida, essa senhora ficou viúva, ficando somente os dois do mundo, já que ela não tinha mais nem os pais nem os irmãos, somente uns parentes distantes, por parte do meu avô. Aos 5 anos de idade, meu pai teve paralisia infantil leve, mas deixou ele um lado comprometido, a mão e a perna fina e com pouca força, impossibilitando ele de realizar várias tarefas. Na época, para conseguir o benefício do INSS era muito difícil, então eles viviam da pensão da minha avó. Mas esse dinheiro só dava para gastar com a saúde da criança. Ela, por sua vez, trabalhava na roça e para ter pelo menos o básico para comer. O tempo foi passando, meu pai vivia isolado de todos, ele se sentia rejeitado pelos amigos, por não acompanhar o ritmo dos outros adolescentes, por não ter beleza suficiente para conquistar as garotas. É assim que ele se sentia. Na minha cidade, os políticos sempre mandaram, até na vida das pessoas. Só se conseguia algo se rezasse a cartilha deles. Sendo assim, meu pai só conseguiu dar entrada na aposentadoria quando atingiu a idade de votar. Isso de ser encabrestado pelo voto dura até hoje. Mesmo com alguns direitos garantidos por lei, quem está à frente dos cargos públicos são envolvidos na política ou algum parente. Meu pai conseguiu um auxílio-doença e com isso a vida deu uma melhorada. Só que Dani, meu pai começou a beber muito, por influência de amigos que apareciam do nada. Ninguém antes queria conversar com um aleijado, mas agora ele tinha dinheiro para bancar as farras, então, apareceu vários amigos para ele. Minha avó, coitada, já bem velhinha, arrumou foi mais um problema, lidar com essa situação. Não passou muito tempo e ela faleceu. Meu pai sozinho, aí ele se entregou completamente à bebida. Chegou até a passar fome, porque é assim, as pessoas ajudam se não tiver outro recurso, o que não era o caso dele. Ele tinha e gastava tudo com bebidas. Apareceu nessa época uma jovem que chamou a atenção do meu pai, mas ela zombava dele e dizia na cara que só queria curtir com ele. Ela se chamava Sandra, era uma mulher bonita, de família influente, mas era perdida na vida. Bebia muito, tinha vários homens, chegava a roubar a própria família para manter um certo luxo que ela ostentava. Mas nessa época, ela já estava meio rodada e nenhum homem se encantava mais por ela. Sandra, não tendo mais para onde ir, foi ficando na casa do meu pai. Eu não sei se por livre vontade ou devido às bebedeiras, eles acabaram se relacionando. Não durou muito e ela engravidou, causando uma grande revolta na mesma, o que começou a investir em acabar com a vida da criança. Gente, ela fez de tudo. Ela tomou abortivo, esmurrava a barriga, se jogou no chão, tudo para ver se ela perdia o bebê. Ela chegou a preparar tipo um coquetel de raízes amargas, junto com várias bebidas alcoólicas. Mesmo assim, ela não teve êxito
e essa criança nasceu e sou eu. Meu pai, por sua vez, estava radiante. Deixou o vício de lado para cuidar dela e não deixá-la fazer nenhuma besteira. Ela em nenhum momento largou a bebida. Pelo contrário, bebia mais. Começou a se relacionar com vários homens, às vezes 3 num único dia. Depois de alguns dias bebendo, em orgias, ela chegava a desmaiar. Mas os cuidados do meu pai, ela foi ficando forte. Ele lhe dava comida, sopa, vitamina. Então, quando ela se restabelecia, ela caía na gandaia novamente, né? E ali ela já estava com um barrigão de 8 meses, onde ela já não podia nem andar devido ao tamanho da barriga. Ela não havia feito nenhuma consulta pré-natal, nem nada. Parecia um bicho do mato. Certo dia, ela amanheceu toda contente com meu pai conversando, fazendo afazeres domésticos, fez até comida. Não sabia ele que tudo aquilo fazia parte de um plano para despistar ele. Ela já sentia as dores do parto e não queria ele por perto, pois ela planejava dar um fim na criança assim que a criança nascesse. Ela colocou almoço com suco e nesse suco tinha um remédio para dormir. E assim foi. Ele dormiu profundamente. Em seguida, ela saiu de casa na companhia de uma amiga. Uma menina ainda, sem noção do que estava acontecendo. Foram em direção a uma mata fechada próxima à casa. O trabalho de parto durou 2 horas e finalmente, quando a criança começou a sair, ela não suportando mais, começou a gritar de dores. Então ela começou a chamar a atenção das pessoas que começaram a procurá-la e encontraram ela numa situação complicada. Devido ao tamanho da criança, ela teve dificuldade de expulsar a criança, saindo apenas a cabeça e o resto do corpo ficou dentro. Ela mandava a menina arrancar o bebê à força e a menina depois me falou que ela falava: "Tira isso de dentro de mim", e a menina dizia: "Não dá, vai arrancar a cabeça do bebê", e ela falava: "Não importa, arranca, eu vou enterrar ela de qualquer forma". Sendo encontrada, algumas pessoas encontraram ela e levaram ela para o hospital contra a sua vontade. Dizem que ela fechava as pernas tentando matar a criança, que nessa altura já estava roxa. Mas, felizmente, teve tempo de salvá-la. No hospital, a criança chamava atenção pelo tamanho, 4,8 kg. No mesmo dia, quando ela se restabeleceu um pouco, ela levantou da cama e se foi, sem nem sequer me amamentar. Ela nem sequer olhou para mim. Nessas alturas, meu pai estava dormindo, dopado com a medicação que havia tomado. Ao acordar, ele foi informado do ocorrido e imediatamente foi para o hospital. Ao chegar em casa, começou uma luta, né? Um homem deficiente cuidar de uma recém-nascida. Mas, como a vida não espera, foi levando. Muita gente ajudava como podia. Meu pai então procurou ela em busca dos documentos para fazer meu registro. E ela respondeu que ela não tinha filha, que ela podia registrar ele sozinho. Meu Deus, gente. Sandra, por sua vez, sumiu. Depois, ela voltou querendo minha guarda, somente com interesse na pensão alimentícia. Só que devido ao ocorrido, no ato do meu nascimento, não seria fácil ela conseguir a guarda na justiça. Meu pai já não caía mais na lábia dela. Os familiares eram indiferentes com a minha existência. Era uma gente que dava valor a status somente. Bom, com 10 anos eu já ajudava meu pai com pequenas tarefas, eu sempre fui muito inteligente. E na escola eu me destacava com excelentes notas. Minha vida era da escola para casa, sem muitas amizades. Meu pai sempre me ensinou que o valor moral são base para viver dignamente em qualquer lugar. Eu não era carente de amor, pois ele me dava amor suficiente, mas eu necessitava de cuidados, uma boa alimentação, cuidados femininos. Eu já estava uma mocinha. Questão de namorados eu não tinha nem interesse. Eu achava que paixão só servia para deixar as pessoas idiotas. Sandra agora havia se envolvido com um sujeito. Ele era envolvido em tudo que não prestava, mas seus familiares aceitavam pelo fato dele pertencer a uma família influente da cidade. Então ela investia em perseguir meu pai com o intuito de tirar a paz dele. E o pouco que ele tinha. Eram umas pequenas terras que ele tinha de herança. Nessas terras descobriu-se algumas pedreiras que, depois de moldadas, serviam de pedras para calçar ruas. Então era de muito interesse das empresas de construção civil. Isso causou inveja em muita gente da região. O que sucedeu foi o seguinte: minha mãe, junto com o Jurandir dela, tramaram uma grande teia de covardia contra meu pai. Envolveram gente grande e influente na cidade. Para que vocês entendam melhor, vou detalhar com precisão o que aconteceu.
Eles inventaram um contrato com uma firma fictícia para meu pai assinar, com uma parceria que daria 50% para ambas as partes. Parece coisa de novela isso, né? Sem nenhuma experiência no assunto, meu pai aceitou, sem nem sequer pedir uma opinião a algum especialista no assunto. Sem nem sequer ter uma garantia. Todos os papéis trazidos, ele assinava. Nenhum desses papéis eram autenticados em cartório e não deixaram nenhuma cópia desse contrato. Meu pai resolveu procurar um senhor que era fazendeiro próximo, que era também o pai da dona do cartório local. Ele era ex-escrivão e saberia dar um parecer melhor, mas era tarde demais para procurar ajuda. Esse senhor também era tido por muita gente como um antigo coronel que não tinha medo de enfrentar os poderosos. O senhor recebeu muito bem meu pai e se propôs a ajudar no que fosse necessário. Com 2 dias ele chamou meu pai em casa e, que se descobriu, deixou meu pai sem chão. Os papéis que ele havia assinado não eram um contrato de parceria nenhuma, e sim escritura de compra e venda, sendo que meu pai não tinha recebido nenhum centavo daquilo. E ali começava o fim do meu pai, que dia após dia foi definhando de desgosto. O senhor, tido como coronel, vou chamar de Lourenço, ofereceu ajuda no processo para rever as terras, mas meu pai temia que eles tentassem contra nossas vidas, o que não demorou para acontecer. Passou algum tempo, eu completei 16 anos. Resolvi convencer meu pai para irmos embora dali. Eu sabia que ali não tinha futuro nenhum. Ali na roça, sem apoio de ninguém, meu grande sonho era continuar a estudar e me formar a qualquer custo. Eu queria acabar... ela queria acabar com aquela vida que eles tinham, né? Ela não queria mais aquela vida para ela. Só que meu pai se negava a sair. Dizia que suas raízes eram ali, que quando eu fosse estudar fora ele ficaria de boa. O casebre que a gente vivia não estava ligado àquelas terras, senão nem isso a gente teria. Certo dia começaram a chegar na nossa localidade maquinários de obras, pessoas. A cidade estava em clima de progresso. Seria o começo da firma que iriam moldar as pedras da terra que eram do meu pai. Esse acontecimento trouxe muita tristeza para a vida dele. Só que um dia vieram aqui uns engenheiros querendo que meu pai assinasse os papéis que faltavam, que seria o reconhecimento da firma que eles nunca haviam feito. Devido ao cartório local ser propriedade do senhor Lourenço, que era desafeto da família de Jurandir, eu falei com meu pai que ali estava a oportunidade de desfazer tudo aquilo, já que tudo não passava de uma fraude. Meu pai explicou a situação para o engenheiro, que não deu atenção nenhuma, porque ele também estava envolvido na treta. Só que meu pai foi categórico e disse que não ia assinar. Foi aí que as ameaças se intensificaram. Todas as noites tinha gente rondando a casa. Atearam fogo ao redor, atiraram pedras, atiraram perto da casa com um revólver. E vivíamos com medo. Meu pai, cada dia mais depressivo, começou a querer tentar contra a própria vida. Ele não estava nem pensando em mim. Chegou o fim do ano e eu concluí o ensino médio. Eu não participei da colação de grau para não deixar meu pai sozinho. Esqueci de falar que naquele ano eu tinha feito a prova do Enem e estava esperando o resultado. Guardem essa informação, pois minha vida vai mudar a partir daí. O Natal e a virada do ano não teve nenhuma comemoração para nós. Os dias eram esquisitos, parecia que um ar de tragédia rondava a nossa casa. No dia 7 de janeiro, tudo mudaria para sempre. Eu tinha acordado cedo, fiz almoço, meu pai disse que não comeria agora porque tinha comido umas mangas e estava de barriga cheia. Eu fui tomar banho numa cabaninha que tinha ao lado da casa, onde a gente usava como banheiro. Ao terminar o banho, ouvi vozes alteradas dentro de casa. Uma das vozes era meu pai, a outra eu não reconheci. Meu pai falava que não assinaria o papel e o cara insistia, dizia que se meu pai não assinasse, a filhinha dele pagaria o pato. Nesse momento, teve o primeiro disparo. E foi para obrigar ele a assinar. E depois foi o de misericórdia que acabou com a vida do meu pai. Nesse momento eu já estava vendo tudo por um buraco na parede. E pasmem, o sujeito era Jurandir. Quando meu pai caiu no chão, ele falou, agora vai ser a filha. Naquele momento eu entrei no piloto automático. Meu instinto de sobrevivência lutou dali em diante. Ao lado de casa havia uma barreira enorme, era uma espécie de precipício. Embaixo havia um xerém de pedra. Sem pensar 2 vezes, me joguei ali. No impacto da queda, senti meu pé torcer. Foi uma dor tremenda. Eu cheguei a desmaiar. Sem contar com os rasgões no braço e pernas que eu senti a dor depois.
Bom, dias antes tinha chovido e isso ajudou para amortecer um pouco a queda, pois tinha lama, né? Quando eu voltei a si, eu consegui me arrastar para debaixo de uma das ramas. Foi quando eu vi o sujeito rondando à minha procura e vi um alvoroço de pessoas. Então essas pessoas fizeram ele procurar fuga em direção à mata. Ele correu em direção a uma cancelaque que dava para uma mata fechada. Depois que ela já estava longe, eu gritei por socorro. Todos correram na minha direção e me levaram para embaixo de uma árvore em frente à nossa casa. Algumas pessoas socorriam meu pai. Ele já tinha dado o último suspiro. E ali acabava o ciclo de sofrimento que ele enfrentou desde os 5 anos de idade. Ainda o levaram até a cidade, mas não tinha mais nada que pudesse ser feito. Depois que saíram com ele, a atenção das pessoas se voltou para mim. Constataram que eu também estava ferida. Meus 2 pés estavam feridos, o pé direito estava tão virado que encostou no tornozelo. Não voltou para o lugar. Já o esquerdo tinha um corte profundo que estava esvaindo todo o meu sangue. Meu braço, pernas em carne viva. E para piorar a situação, entre aquelas folhagens tinha um pé de urtiga. Eu fui levado ao hospital e lá chegando o corpo do meu pai já estava pedra. Eu não quis vê-lo naquela situação. O médico me atendeu, não deu muita atenção para mim. Receitou um analgésico e mandou eu voltar para casa. E que eu voltasse lá se eu não tivesse melhora. Gente, ele sequer colocou a mão no meu pé. Mandou estacar o sangue e dar uns pontos. De volta para casa, aguardamos o corpo do meu pai que tinha sido levado para outra cidade para realizar a necrópsia. Um protocolo exigido em casos de assassinato ou qualquer morte suspeita. Nossa casa estava cheia, todos lamentando e todos tinham certeza do autor do crime. Alguns o viram fugindo, mas ninguém falava sobre o assunto, pois haviam pessoas de olho nos comentários. À tarde chegou uma viatura da polícia. Vieram até mim, me pediram e fizeram algumas perguntas, todas sem sentido, fazendo todos acreditar na hipótese de um possível latrocínio, um roubo seguido de morte. O que não chegava nem perto de ser verdade. Eles foram ali somente para dar algum respaldo à sociedade, mas todos estavam envolvidos com os mandantes. O policial falou para mim, entendeu, né, menina? Que nesse caso, como você agora está sozinha no mundo, não fale o que você não sabe. Ali nada mais me importava. Meu bem mais precioso já tinha sido tirado de mim. E tudo que eu queria era sair dali. Para onde, o que eu ia fazer na minha vida, não tinha nem ideia. Naquela altura do campeonato, eu já não acreditava em ninguém. Pedi ajuda a uma senhorinha para colocar minhas poucas roupas e uma pastinha de documentos que eu tinha, coloquei junto numa sacola. Parecia que eu estava prevendo o que ia acontecer. Joguei tudo numa bolsa e deixei do meu lado. Pedi para ela olhar numa das gavetas do meu pai, onde ele reunia os documentos, e vi que não tinha nada lá. O maldito tinha levado tudo. Eu não sei nem como. Minha situação piorou muito durante a noite. Eu ardia em febre, meu corpo doía, meu pé só sentia dormência. Amanheceu e o caixão chegou. E logo foi em direção ao cemitério e eu nem pude ir. Quando tiraram o caixão de casa, eu desmaiei. E a partir dali, eu só sei o que me falaram. Me levaram para o hospital novamente. No hospital não tinha médico plantonista nesse dia, mas tinha um médico na cidade que atendia em casa. Então me levaram até lá. O médico, quando me viu, ficou horrorizado. E do fato do outro médico ter me liberado naquele estado. Quando ele tirou as ataduras do meu pé, que estava enfaixado, estava tudo preto, muito inchado. Eu estava com muita febre, desorientada. Eu abri os olhos, não falava coisa com coisa. O médico temia que eu estivesse entrando em sepse, infecção generalizada. Se não houvesse tratamento imediato, minha morte seria em questão de horas. Esse médico me colocou no seu próprio carro, pediu ajuda de um enfermeiro, que era seu parente, para acompanhar em busca de um socorro na cidade maior que tinha um hospital. Chegando lá, fui direto para a emergência, realizaram exames de imagem, constataram que os ligamentos do pé tinham se rompido e necessitava de uma cirurgia. Fiquei no hospital sozinha. O médico, a partir daquele dia, que eu chamei de anjo, antes de me deixar lá, procurou o serviço social e deixou eles a par da minha situação. Deixou seu contato para alguma necessidade. No outro dia, eu acordei, eu não tinha nem noção de onde eu estava. Eu estava sonsa,
Zonza, né? Eu ia falar sonsa. Zonza, eu estava enjoada, arrasada. O médico se aproximou de mim e disse: bom que você está melhorando. E eu falei: bom pra quem? Se minha vontade é morrer. Ele pediu uma presença de uma psicóloga. Na conversa que tivemos, que me ajudou a ter um fio de esperança naquela hora. Ele disse que a realização da cirurgia dependia da minha recuperação. Eu estava com uma infecção que ele não entendia de onde vinha. As atenções estavam voltadas para os hematomas do meu corpo e para os ligamentos do pé. Foi quando ele me perguntou onde a dor era maior e eu pensei e respondi: na alma. E ele falou que entendia o que eu sentia, mas ele estava falando do meu corpo. Eu falei que o meu pé esquerdo doía muito. E ao tirar o curativo, ele disse: meu Deus, quem fez essa barbeiragem? O ferimento estava ficando azul, estava cheirando mal. Retiraram os pontos mal feitos, até lama e folha encontraram lá dentro. Então falaram que tratariam primeiro a infecção e depois fariam a cirurgia. Em seguida, fui diagnosticada com uma anemia devido à grande perda de sangue. Aliás, eu acho que eu já carregava essa anemia comigo, causada por má alimentação. Não que eu não tivesse mais meu pai, não que eu não tivesse ninguém, mas meu pai não sabia cozinhar. E muitas vezes a gente só comia macarrão, bolacha ou miojo. A anemia atrasava ainda mais a cirurgia. Eu até temia o dia que eu tivesse alta. Para onde que eu iria? No hospital eu estava bem alimentada e protegida. Minha condição gerou uma grande comoção. No hospital, eu ganhava a atenção das pessoas, elas me mimavam, me davam presentes, livros, revistas, ganhei roupas. Nunca recebi visita de ninguém. A única pessoa que ligava era o anjo do médico. Havia uma médica que conversava muito comigo. Eu falei para ela que eu tinha feito a prova do Enem e eu estava aguardando o resultado. E naquele dia ela me presenteou com um tablet usado e um chip. Nossa, foi um presente de grande valia naquele momento. Eu teria acesso à internet, dependendo da nota, eu tentaria ingressar numa faculdade pública. O dia da cirurgia chegou e foi um sucesso, a recuperação foi lenta. O hospital permitiu eu ficar mais alguns dias para poder ter acesso à fisioterapia, que seria essencial para minha recuperação. Como eu tinha um chip, resolvi ligar para uma antiga colega de escola. Apesar de ninguém se importar comigo, eu sabia que as senhorinhas, que eram nossas vizinhas, estavam preocupadas sim. Eram pessoas doces, ajudaram a cuidar de mim, não faziam mais por falta de condição. Sempre tem, né? Alguém legal assim, né? Pra cuidar, né? Que bom. Bom. E o que minha colega me relatou foi que tudo corria como se nada estivesse acontecido lá na nossa terra. A pedreira que causou toda a nossa desgraça funcionava de vento em polpa. E em poder de Jurandir, claro, que estava lá, né? Solto, né, gente? Sandra contratou um advogado para conseguir a pensão do meu pai, mas esse não dava nenhuma esperança por não haver nenhuma prova da convivência dos dois. Ah, Sandra é a mãe dela, né? Já que nem o registro de nascimento tinha o nome dela. Então chegou o dia do resultado do Enem. Tive uma grata surpresa. Tive uma grande pontuação e eu teria a chance de conseguir entrar em algum curso. Nessa altura eu aceitaria qualquer curso que eu conseguisse entrar. Logo em seguida começaram as inscrições do SISU, processo seletivo que oferece vagas e universidades. A primeira vaga que eu tentei foi no curso de enfermagem, que era meu sonho. No outro dia já saiu o resultado e eu consegui a vaga na Universidade Federal. Para minha felicidade, essa universidade oferecia alojamento. Mas a dificuldade era como eu ia me locomover para resolver todas as questões burocráticas, que eram muitas. Eu já não tinha nem endereço fixo, eu não tinha dinheiro para transporte. O mais importante, eu não tinha nem lugar para ficar até as aulas começarem. Pedi ajuda à assistente social, que entrou em contato com o serviço social da UF para explicar a melhor forma de tudo ser feito. O dia da minha alta estava chegando e eu não tinha ideia para onde eu iria. Voltar para minha cidade não era uma opção. Eu preferia virar moradora de rua. Um dia antes da minha saída, os anjos daquele hospital fizeram uma vaquinha e me deram uma quantidade de dinheiro. Gente, eles me deram roupa, artigo de higiene, calçado, lençol, toalha, comida. Eu não consegui manter as lágrimas.
como pessoas que nem me conhecem fizeram tanto por mim, e minha própria mãe me rejeitava. A responsável pelo movimento me entregou o dinheiro e disse que aquela quantia era para ser usada em hospedagem e transporte até eu conseguir a vaga no alojamento. Também alimentação e autenticação de documentos que eu ia ter que fazer. O serviço social me deu um atestado relatando minha situação, então eu deveria entregar no serviço social da UF, da Universidade, Federal. Eu ainda andava com dificuldades com o apoio de uma bengala e um imobilizador de tornozelo. Tudo doado pelos anjos do hospital. Eu saí daquele hospital deixando uma verdadeira família. Desde a moça da limpeza ao diretor, todos sem distinção me trataram com uma humanidade que comovia a todos. Isso tudo aconteceu num hospital do SUS. Esqueci de falar que a cidade onde eu iria estudar era na capital do estado, então tinha 4 horas de viagem até lá. Eu aguardava a van, não fui de ônibus, porque a van seria mais prático para mim. Esse tipo de transporte alternativo facilita por levar o passageiro ao destino desejado. Gente, a história dela é daquelas histórias que me fazem viajar na história, vocês acreditam? Bom, vamos lá. Fui trocar a bateria. E assim foi. Saímos às 8 da manhã, já havia pesquisado uma pousada simples. Eu não podia gastar tudo, eu não sabia ainda o que viria pela frente. Eu estava num misto de emoções. Aquele momento era um divisor de águas na minha vida. Eu deixava para trás um ciclo de sofrimento, uma grande saudade que era meu pai. Por outro, tinha uma esperança que me movia. Eu estava com o desejo de vencer, de seguir em frente, com garra. Apesar de tudo, Deus colocou pessoas boas em minha vida. E eu sabia que Ele me protegeria. Aquilo seria só o começo. Cada passo da estrada eu me encantava. A paisagem, o verde, as bonitas mansões ao longo do caminho, tudo aquilo era novidade. Eu estava rumo a uma cidade litorânea e eu não via a hora de conhecer o mar. Paramos para almoçar. Até o gosto da comida era diferente. Acho que eu nunca comi tanto naquilo como naquele dia. Chegamos ao destino, desci com dificuldade. As pessoas da van me ajudaram com as bolsas e eu agradeci. E eles seguiram. Entrei na pousada, era um lugar pequeno. Era familiar, mais uma pensão. Fui bem acolhida, pediram meus documentos, paguei uma quinzena adiantada. Me perguntaram o motivo, acho que é de praxe, por segurança. Expliquei que eu estava ali para estudar e tentar uma vaga na residência da universidade. Ok. Entrei no quartinho pequeno, só tinha uma cômoda, uma cama e um ventilador. Havia também um pequeno banheiro, mas para mim, gente, era um hotel de luxo. Para assistir TV tinha uma sala de estar, lá na frente. Não servia almoço nem janta, só café. Um café simples da manhã. Mas era tudo que eu precisava. A pousada era localizada numa rua movimentada de comércio. Tinha vários lugares que vendia comida, mas naquele dia eu não comi. Eu estava de barriga cheia. Mandei mensagem dando notícias à família do hospital e depois dormi profundamente. Acordei, tomei café e fui em direção à universidade. Fiz a pré-matrícula, peguei um mototáxi e logo cheguei. Eu não fazia ideia o quanto aquele lugar era bonito. Parecia que eu estava chegando no paraíso. Sabe, uma emoção tomou conta de mim. Não contive as lágrimas. Procurei o setor de matrículas, eu era a terceira da fila. Mas devido ao meu estado de saúde, me cederam o primeiro lugar. Minha documentação estava ok, mas eu teria que ter um endereço fixo. E aí começou meus problemas. Eu não poderia ser o endereço da pousada. Expliquei minha situação, mostrei o atestado que o serviço social me deu. Ela olhou para mim com espanto, mas depois disfarçou e falou que, nesse caso, eu tinha que ter uma cópia da certidão de óbito do meu pai. Aquilo piorava ainda mais minha situação. Eu não tinha nem ideia onde estava essa certidão. Coloquei a cabeça para funcionar e pensei que só podia estar em domínio de Sandra, pois era ela quem estava tentando pegar a pensão dele, e ela certamente não me daria. Nem eu pediria a ela. Fiquei sem chão, sentia que minhas chances diminuíam. Mas nada me impediria a minha vaga, Bom, o que acontece, gente? Sem isso tudo, ela não ia conseguir o alojamento e uma ajuda de custo que a faculdade daria para ela. Eu precisava achar uma solução, uma ideia de como eu poderia encontrar essa certidão. Foi então que, conversando com uma senhora que vivia na pensão, ela disse que eu encontraria no cartório da minha cidade. Então uma luz brilhou na minha frente.
Lembrei a quem pertencia o cartório, pesquisei na internet o número e liguei. Disse que precisava falar com o senhor Lourenço. Fui informada que ele só estaria na cidade no dia da feira livre. Ele tinha o costume de ficar lá até das 8 ao meio-dia. Ele não trabalhava mais. Só que era um ponto de encontro de velhos amigos. Eu não falei nada da certidão para a pessoa que atendeu. Aquele assunto eu só confiaria no senhor Lourenço. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu liguei novamente e pedi para falar com ele. Ele atendeu e eu lhe coloquei a par de quem eu era e o que eu queria. Ele falou que estava surpreso, que lembrava de mim, que teve um grande apreço por meu pai. Ele tinha ficado muito triste com o desenrolar das coisas. Disse que meu pai tivesse aceitado a ajuda dele, talvez tivesse sido diferente. Concordei com ele, perguntei se ele podia me ajudar, ele falou que faria questão. Só pediu que eu ligasse depois de 3 dias pelo fato da sua filha não se encontrar na cidade, mas ao retornar, certamente tiraria a segunda via do documento. Fiquei radiante e mais uma vez agradeci a ele. No dia marcado, liguei e soube os detalhes da emissão do documento. Para minha sorte, quem fez o recolhimento do óbito foi a funerária e lá no cartório tinha uma cópia dos documentos do meu pai, porque em seguida Sandra foi no cartório dando uma de esposa enlutada, né, que era de seu interesse, para pegar alguns documentos. Ali ela teve a não grata surpresa de ficar sabendo que ela não teria direito a nenhuma pensão pelo motivo do benefício dele se tratar de BPC, benefício de prestação contínua. Não dá direito à pensão por morte. Bom, a filha de seu Lourenço me tratou muito bem, se dispôs a me ajudar no que fosse preciso. Mandei o endereço e ela ia enviar naquele mesmo dia a certidão pelo correio e assim foi feito. Bom, logo me encaminhou a documentação que faltava, né? Logo que chegou, ela encaminhou a documentação que faltava para a universidade. Agora era só esperar o início das aulas. Eu estava muito ansiosa para o início. Seria mais uma etapa na minha vida. Eu sabia que me faltava tanta coisa para ingressar no ano letivo, mas para quem já tinha chegado até ali, eu sabia que Deus não ia me abandonar. Faltava tudo, gente. Material escolar, roupa e o principal, um jaleco. Tinha até uma cerimônia do jaleco, que é um evento tradicional que marca o estudo dos alunos nos cursos na área de saúde. Antes do início das aulas, eu fui na universidade tentar saber sobre a vaga do alojamento e dei de cara com mais questões burocráticas. Segundo me informaram, eles fariam um levantamento depois do início das aulas, o que dificultaria para mim, né? Pois meu dinheiro estava acabando e eu me recuperando da cirurgia. Resolvi ficar por ali caminhando um pouco. O ambiente lá era bem aconchegante, tinha muito verde, alguns quiosques que funcionavam. Almocei lá, o movimento era pouco. A senhora que servia a comida puxou conversa e ficamos batendo papo. Aí eu falei o motivo de eu estar ali, ela me falou que se eu falasse diretamente com o reitor, talvez ele agilizasse para mim. Falou que ele era uma pessoa muito boa e que costumava se comover com algumas situações parecidas com a minha. A dificuldade seria eu encontrar com ele. Ela pegou meu contato, me prometeu me avisar quando visse ele lá. Mas eu continuei, indo lá todos os dias. Aquele ambiente me fazia muito bem. Em um daqueles dias eu fui lá e vi um cafezinho aberto. Era um dos lugares mais simples daquela cidade universitária. Resolvi entrar e tomei um café. Acontece que tinha uma subida difícil, não tinha acessibilidade para minha condição. Mas tentei. Eram 4 degraus e eu subi 2 de boa. Depois eu travei. Já dentro daquele lugar tinha um senhor de aparência humilde tomando um café com leite. E um bolinho, que costumavam chamar de panqueca. Mas em nossa região a gente conhece como bolo de caco. Ele conversava cordialmente com uma senhorinha. Ele olhou na minha direção, se levantou e eu reparei que ele também usava uma bengala. Ele veio, me estendeu a mão para me ajudar. Falou, difícil essa condição da gente, né? Concordei. Pedi um bolinho e um copo de leite, continuamos a conversa. Ficamos falando sobre o bolinho, como era conhecido no sertão, e ele me perguntou de onde eu era. Esse tipo de coisa, sabe? Fomos aprofundando o assunto e acabei falando que eu estava tentando uma moradia ali. Ele falou que eu precisava fazer os trâmites legais, sabe? Mas eu falei que já tinha feito tudo, só que esbarrei na burocracia. Falei também que tinha ouvido boatos que algumas vagas estavam sendo guardadas para funcionários
dali em troca de favores. Ele perguntou se eu tinha certeza, eu disse que não, que eu tinha ouvido de terceiros. Mas eu não queria me prejudicar, eu estava numa situação vulnerável, não tinha ninguém para me apadrinhar, só a proteção de Deus. Ele fez um tempo de silêncio, olhou fixo para mim e soltou: "Menina, você me conhece?" Eu respondi que não. Ele disse: "Eu sou o reitor dessa faculdade." Gente, eu gelei e tremi por dentro. Pensei: agora que eu tô ferrada. Falei o que eu não devia. Ele percebeu minha aflição e disse: "Calma, eu não mordo não." Eu disse: "Me desculpe, falei demais." Mas eu não imaginei que uma pessoa tão importante frequentasse esse lugar tão simples. Ele riu e pediu que eu lhe contasse a minha história, porque ele disse não entender como eu, tão jovem, estava ali naquela situação. Pela experiência dele, ele supôs que havia algo errado ou sério por trás de tudo que eu estava passando. Respirei fundo e relatei tudo, desde o início. Em alguns momentos vi que ele até se emocionou, mas não deixou transparecer. Ouviu tudo. Depois de segundos me disse: "Como você é forte e determinada. Me acompanha." Entrei no carro e fomos ao setor de alojamentos. Chegando lá, ele me pediu para ficar fora até ele me chamar. E ao chegar, todos já começaram a puxar o saco dele. Ele não me pareceu confortável com aquela babação. Minutos depois, uma moça me chamou. Eu entrei e a situação já estava resolvida. O moço que havia me atendido anteriormente falou que já ia entrar em contato para avisar que a vaga estava liberada. E eu, claro, que ia bater de frente com ninguém, né? Não ia bater de frente com ninguém. Bom, uma coisa eu aprendi na vida, que tem horas que a gente precisa respirar fundo, aprender a se calar e esquecer certos detalhes. Gente precipitada que não sabe agir com sabedoria se dá mal. Eu já tinha feito o possível, não era agora que eu ia perder minha cabeça. Ainda viria muito chão pela frente. Agradeci ao reitor que se colocou à disposição para qualquer coisa. E melhor, na frente de todos, ficando certo que eu poderia me mudar na próxima semana. Eu aguardava ansiosamente o dia, mas o que me preocupava era o fato de eu não ter nenhum móvel. Eu precisaria pelo menos de um colchão. Nessa altura, meu dinheiro já estava acabando, dando somente para me alimentar na última semana. Dona Vilma, dona da pensão, me doou um colchão. Pelo menos no chão não ia dormir. Chegou o dia da mudança, acordei cedinho, juntei minhas coisas. Dona Vilma pediu ao genro para me levar. Chegando lá, peguei a chave e um zelador foi comigo ao quarto. Me perguntaram se eu queria parceria com alguém. Eu perguntei se tinha a opção. Ele disse que havia alguns quartos individuais que estavam sendo construídos em cima, mas só havia um terminado. E foi esse que eu peguei. Levei minhas coisas e deixei do lado de fora. Ainda estava sujo com o resto de pó de construção. Não me importei, eu estava tão feliz. Pedi a vassoura, um rodo, um pano de chão e comecei minha faxina na maior felicidade. O quarto era novinho, não era tão pequeno. O banheiro era um charme. Tinha até uma pequena área de serviço. Amei tudo aquilo. Eu não tinha muito o que arrumar. Terminei e fui procurar o que comer. Dona Vilma não quis receber a última semana do aluguel, então ela me ajudou muito. Até as aulas começaram na outra segunda-feira. Esqueci de dizer, gente, que um dos benefícios que eu consegui foi um passe para o RU, Restaurante Universitário. Também no alojamento tinha uma cozinha coletiva, tinha fogões, geladeira, freezer, pia. Nessa cozinha, quem quisesse podia fazer sua própria comida. O café da manhã era disponibilizado para todos do alojamento. Tinha leite, suco, pão, frango assado, macaxeira ou inhame e uma fruta. Era um café farto e muitas vezes eu guardava o frango e a macaxeira para o jantar. Mas isso só começou depois do início das aulas. Antes eu não tomava café. O que tinha, eu comprava uma marmita e dividia para almoço e para janta. Então começou uma etapa da minha vida. Tive meu primeiro dia de aula. O famoso trote, mas foi leve, apenas cara pintada. A turma se conheceu, sinceramente no início, eu não me identifiquei muito com as pessoas da turma. Tinha muitas patricinhas, mas eu, né? Foram entregues o cronograma do primeiro semestre, os folhetos, regras do curso, incluía roupa, acessórios, principalmente o jaleco, que já tinha até a data da cerimônia. Bom, a primeira preocupação dessa fase já estava surgindo. Bom, a aula terminou cedo e eu fui almoçar pela primeira vez no RU.
Muita gente reclamava da comida, mas eu, quieta, só comia e agradecia a Deus. Eu clamava por providência para os novos desafios. Pensei em vender meu tablet para comprar pelo menos o básico, mas iria me fazer falta nos estudos. Passei o resto do dia descansando, tentando não pensar nos meus problemas. A turma iria se encontrar numa área de esportes para dar continuidade ao trote, mas eu não fui. Eu já ouvi falar muito em confusões e até mesmo em tragédia nesse tipo de eventos. Sem falar que a cidade universitária tinha umas áreas sinistras. Havia uma parte que era chamada de Talibã. Sempre fugi dessas coisas, nada contra, mas eu não queria. Naquele mesmo dia recebi uma ligação das pessoas do hospital. Queriam saber notícias minhas, como eu estava, se tinha conseguido entrar na faculdade, como eu estava vivendo. Foi uma ligação coletiva. Falei que como eu estava e por último falei como eu estava e falei com muitas pessoas. Por último falei com uma das meninas que fiz amizade, uma técnica de enfermagem. O nome dela era Rose. Ela ficou sabendo mais detalhes da minha vida do que as outras. Me abri com ela das dificuldades que eu estava enfrentando. Não quis falar para todo mundo e parecia que eu estava me aproveitando. Pedi para ela guardar só para ela. Ela me falou que tinha muitas roupas brancas que não lhe serviam mais, devido a ela ter ganhado peso. Tinha 2 jalecos em ótimo estado e serviriam em mim. Falou que iria ver se conseguia mandar por algum motorista da ambulância do hospital que viajava com frequência para a capital. Nossa, aquilo já era o agir de Deus. Mais uma vez na minha vida. Rose começou a buscar pela carona para levar as coisas para mim, o que fez com que o resto das meninas soubesse, e cada uma que tinha uma coisa me enviou. Em 3 dias, Rose me ligou pedindo para eu pegar as coisas que iriam na ambulância. Falou para eu esperar no estacionamento do hospital universitário, que ficava ali mesmo, na entrada da cidade universitária. Esperei ansiosa e chegou. Tinha uma caixa enorme com tudo que eu precisava naquele momento. Tinha várias cartinhas e no bolso de um dos jalecos tinha R$130. Gente, eu caí em lágrimas. Mais uma vez, Deus tinha usado eles para me abençoar. Precisei de ajuda para levar a caixa, pedi um carrinho de mão que um zelador estava trabalhando. Ele me emprestou. Tinha 2 jalecos, 3 calças, 2 jeans, uma de malha, 2 regatas, 3 camisas, 3 blusas sociais, 3 pares de meias, 2 sapatos e um esfigmomanômetro, medidor de pressão arterial. As roupas, claro, eram todas brancas. Pronto, eu estava equipada para dar continuidade ao meu curso. Liguei para as meninas, agradeci. Fui seguindo em frente, sempre com tudo limitado, mas Deus sempre mostrava uma solução naquilo que ia faltando. Aquele dinheiro que veio junto com as roupas, eu usei R$50, comprei um ventilador usado. Naquela época fazia muito calor. Lembrar que ela é da Paraíba, né, gente? O resto usei para tirar umas fotos para emissão da carteira estudantil e impressão de cópias, que era muito utilizada no meu curso. Dei entrada também numa ajuda de custo que o governo oferecia e depois de uns dias foi aprovado. E as coisas melhoraram. Era R$300. Certo dia eu tive um aborrecimento com uma senhora que era mãe de uma das meninas que viviam ali. Uma menina metida dondoca. Só metida, pois se ela tivesse posses, alugaria um apartamento para viver em vez de ficar num quarto para gente de baixa renda. As meninas se reuniam para uma confraternização e queriam que todos colaborassem. Eu não tinha como, pois a quantia não era pouca. A menina era classuda. A mãe dela virou-se para mim e disse: essas mortas de fome de pais mendigos não deviam nem estar na faculdade. Eu procurei terra nos pés. E por mais que eu quisesse engolir aquelas palavras, eu pensei num ditado popular que diz: quem muito se abaixa acaba mostrando a bunda. E respondi: a senhora falou comigo? E ela disse: claro que sim. Eu disse: e a senhora me conhece? Ela disse: não. Eu disse: pois bem, eu acabei de lhe conhecer. Sua atitude me fez ter certeza que se trata de uma pessoa egoísta e ainda por cima narcisista. Mal educada, julga as pessoas sem a menor misericórdia de um ser humano. Gente, ela partiu para cima de mim como se quisesse me bater. E disse: você sabe com quem você está falando? Então eu respondi: pelo ambiente que estamos, acredito que não se trate de alguém mais do que eu, não.
E tem mais, eu já passei por muita coisa nessa vida. E seu comentário é completamente indiferente para mim. Não surte nenhum efeito, mas quem dera que eu tivesse pais, pelo menos mendigos, eu estaria feliz. Ela baixou a cabeça e saiu. Depois desse episódio, eu me afastei mais ainda das amizades dali. Nos tempos vagos, eu saía, ficava nas pracinhas, quiosques, fazia mais amizade com as senhoras da limpeza. Sempre gostei de conversar com as senhoras idosas. Chegou o fim do primeiro semestre e eu me destaquei nas notas. Todos se preparavam para ir para casa. Como eu não tinha para onde ir, fiquei ali mesmo. Eu precisava arrumar algo para me trazer alguma renda. Nas férias, o restaurante não funcionava. Não tinha também o café da manhã. Como já falei, tinha um grande hospital que fazia parte da universidade. E durante minhas caminhadas sem rumo, eu conheci Dona Zilá. Ela trabalhava na cozinha e por muitas vezes me deu comida. Por ela, eu fiquei sabendo que no hospital tinha um serviço de acompanhante. Famílias de pacientes pagavam as pessoas para passar a noite e dias também. E se eu quisesse, ela me indicaria. Na época, pagavam R$50 a noite, por noite, e o dia e a noite era R$100. Mas eu achava melhor a noite, eu não gostava de dormir sozinha, pois todos haviam voltado para casa. Então eu chegava no hospital às 6 da tarde, jantava e ainda tinha um lanche às 9 da noite. Eu passava a noite acordada, mas lá tinha ar-condicionado. Era muito bem. Eu saía às 6 da manhã com meu dinheirinho no bolso, fazia isso com frequência e eu amava. Fiz amizades com diferentes pessoas. Muitas eu tenho amizade até hoje. Certo dia eu senti o cheiro de frutas, precisamente de uma chamada cajá. Procurei por toda parte e eu não identificava de onde vinha. Perguntei ao zelador, seu Nelson, que acabou virando um amigo. Ele me falou que ali perto, no outro lado da avenida, tinha uma reserva ambiental que tinha um pomar com uma grande variedade de frutas. E era permitido pegar. Somente para consumo, sem fins lucrativos. Mas ele me alertou dos perigos, pois lá tinha animais. Pedi as galochas de seu Nelson emprestado e fui. Não era longe. Chegando lá, gente, me encantei com as riquezas que tinha. Me fartei, comi algumas e trouxe outras. Dividi também com o zelador que amou. Na próxima semana estava lá eu novamente. Vesti uma calça de moletom, uma camisa, um boné, parecia um moleque. Sempre gostei de me vestir assim. Eu tinha medo de vestir roupas femininas em certos lugares. Eu não queria chamar a atenção dos tarados. Entrei na mata e logo ouvi o latido de um cão. Não demorou, ele veio na minha direção, como se pedisse socorro. Segui seus passos até que me deparei com um homem caído, suado. Ele estava com dor. Havia sido picado por um escorpião. Precisava de socorro. Ele me pediu para amarrar algo na sua perna para impedir que o veneno fosse para a corrente sanguínea. Se já não tivesse acontecido. Ele tinha uma bolsa e dentro tinha alguns potes e um estilete. Então cortei um pedaço da blusa com o estilete e amarrei bem forte. Naquela parte da mata não pegava sinal de celular. Deixei ele lá e corri na entrada da universidade. Tinha um vigia e falei o que estava acontecendo e ele agiu com rapidez. Me falou saber de quem era. Era um professor dali. Além disso, ele era médico. Ele estava ali realizando pesquisa com plantas nativas da mata. O socorro foi feito e depois de tomar um antídoto ele se recuperou. Eu não consegui mais ver ele por aqueles dias. Certo dia eu estava de acompanhante no hospital e vi o doutor no refeitório. Pensei em falar com ele, mas me senti envergonhada. Mas depois perguntei como ele estava, disse: o senhor se recuperou da picada? Ele me olhou e disse: como? Eu disse: desculpa, eu nem me apresentei, eu sou a pessoa que encontrou o senhor naquela mata. E ele, mais espantado, disse: mas quem me socorreu foi um menino. Eu caí na risada e eu disse: nossa, então funciona. Ele disse: o quê? Eu disse: deixa pra lá. O que importa é que o senhor melhorou. Mas não, eu não sou um menino, só estava vestida de menino. Ele se apresentou e disse que o nome dele era Dr. Rangel. Era hematologista e professor. Me agradeceu e se colocou à disposição. Eu já ia saindo quando ele perguntou o que eu fazia na mata. Eu respondi que eu sempre ia lá pegar frutas. Ele me disse que aquele lugar não era apropriado para uma menina. E eu disse: o senhor me desculpe, mas se eu não estivesse ali naquele dia, talvez agora o senhor nem estivesse aqui. Expliquei que eu tinha costume de andar em mato. Subi em árvore, aprendi cedo a me proteger dos perigos.
Falei que eu morava no alojamento, me despedi e voltei para acompanhar o paciente. Dr. Rangel tinha 46 anos, era um homem bonito, um pouco triste, mas tratava todo mundo bem. Sempre que ele estava no hospital e eu também, a gente trocava algumas palavras. Começou então um novo semestre e a vida voltou à rotina. Agora só ficava de acompanhante nos finais de semana. Eu já havia conseguido comprar algumas coisas, uma TV usada, uma mesinha e uma cama. O resto do ano passou rápido, sem muitas novidades. Logo chegou novamente as férias, e dessa vez 2 meses. Todos foram embora. E mais uma vez eu fiquei sozinha. Certo dia eu estava no refeitório e o Dr. Rangel chegou. Disse que estava à minha procura, eu então disse, me achou. Ele perguntou se eu cuidava de pessoas só no hospital ou a domicílio também. Eu disse que nunca tinha cuidado de ninguém assim, mas se aparecesse, dependendo do cuidado, pois eu não era capacitada ainda, né? Ele então explicou que a pessoa era sua mãe. Ela só precisaria de companhia, pois ela já tinha uma enfermeira que cuidava da medicação, mas não podia ficar lá em tempo integral. Ela vivia com a irmã dele, que precisaria fazer uma pequena viagem, e ele tinha pensado em mim. Falei que poderia aceitar, sim. Seria bom sair um pouco dali, eu já me sentia sozinha. Ele então falou que me buscaria pela manhã, seriam 5 dias. Preparei minha mochila e fomos. Gente do céu, o apartamento era na orla. Detalhe, eu ainda não tinha visto o mar. Quase 1 ano naquele lugar e eu não tinha visto o mar ainda. Quando eu avistei o mar, eu regalei os olhos, eu fiquei anestesiada com tanta beleza. Meus olhos vibraram tanto que eu nem percebi o quanto o doutor se impressionou com a maneira que eu estava. Me toquei que eu estava pagando mico e ele não disse nada. Chegamos na casa, conheci a irmã dele, Joélia, uma coroa, professora, e dedicava a vida à profissão e a cuidar da mãe. Depois conheci a mãe, uma senhora de 85 anos, um amor de pessoa. Muito carinhosa, se chamava Dona Helena. Então Dona Joélia me fez algumas perguntas, depois me mostrou onde ficavam as coisas e falou que à noite a enfermeira viria. Dormiria e pela manhã eu ficaria com Dona Helena. A comida viria de um restaurante que Dona Joélia mandaria trazer. Dona Joélia seguiu viagem e eu fiquei conversando com Dona Helena. Ela me contou sua vida, histórias, às vezes perguntava sobre mim. Quando dei por mim já tinha se passado horas. No final do dia a enfermeira chegou e eu pude sair um pouco do quarto. Tomei um banho, jantamos e quando íamos dormir o Sr. Rangel chegou. Conversou um pouco com a mãe e foi para o outro quarto. Ele dormiria lá enquanto Dona Joélia estivesse fora. Naquela noite eu tive um sonho surreal, um sonho louco, coisa que na vida real eu jamais pensaria. No sonho era como se minha alma fosse incompleta e eu vivia em busca da minha outra metade. Eu ficava vagando, tipo flutuando em certa altura, e eu encontrava a outra metade, e ao fixar os olhos, já em forma humana, tornava-se completa e, pasme, a outra metade da minha alma era o Dr. Rangel. Acordei assustada, mas com um sentimento que invadiu meu peito. Uma coisa que nunca tinha sentido antes. Eu tremia por dentro, as mãos frias. Sinceramente, a melhor sensação que eu já vivi. Como eu olharia para aquele homem a partir de agora? Eu temia que minhas emoções me entregassem, mas eu ia guardar aquilo só para mim. Ao acordar no outro dia, ele já não estava mais lá. Pensei, que bom. Os dias passaram, terminei minha tarefa, evitei encontrar com ele nos próximos dias. Mas sempre que eu o via, era inevitável pensar naquele sonho. E o mais inacreditável é que ele também me olhava de um jeito diferente. Desde então, ele também me evitava. Os sonhos se tornaram frequentes e a partir dali eu nutria um amor platônico, mas nada que atrapalhasse a minha vida. Ao contrário, me dava mais uma razão de viver. Dona Joélia sempre me chamava para ajudá-la em algumas tarefas. Ela se tornou mais uma amiga para mim. Sempre que eu ajudava, tipo em alguma arrumação que ela se desfazia, eu reaproveitava e assim eu enchi meu quarto. Os semestres seguintes se passaram sem novidade, a rotina de sempre. Comecei a fazer estágio, assim eu não conseguia mais ser acompanhante. Só nos finais de semana. Vida social nunca tive. Eu vivia literalmente no hospital. Sempre amei isso. Dr. Rangel não saía da minha mente, mas somente de lá. Eu conversava sobre tudo com Dona Joélia, mas esse assunto jamais eu falaria.
Mas um ano chegou ao fim e assim as férias novamente. Dona Joélia me chamou para a arrumação de fim de ano do seu apartamento e eu fiquei sabendo que Dr. Rangel ia viajar durante um ano. Ia ser um ano de pesquisas, estudos e aprimoramento da sua carreira. Nossa, fiquei triste, gente, com aquela notícia. Naquele momento eu quase entreguei o fato a Dona Joélia. E ela disse, você está bem? Eu respondi, sim, sim. Continuei a vida no modo automático, os estudos eram a única coisa que me importava. Se precisasse, o último ano que seria importantíssimo em minha carreira, finalmente o ano chegou ao fim. Não vou nem comentar sobre esse ano, pois não houveram fatos relevantes. Mas o fato é que seria a volta daquele que já considerava um grande amor. Só que aquilo muitas vezes eu considerava um delírio, né? Eu meio que criei um mundo paralelo, onde eu permitia viver tudo que eu considerava impossível. Meus sonhos eram frequentes, era um encontro de almas. Faltava 2 dias para o Réveillon. Naquela noite eu tive um sonho mais intenso. Eu estava na frente do mar, vestido branco, pés descalços e olhava para o céu. Eu senti alguém vindo na minha direção e ao me virar era ele. Ele estava de short branco, camisa de linho e um sorriso que eu jamais tinha visto no seu rosto. Sabe aquelas pessoas que têm um sorriso perfeito, dentes impecáveis? Ao meu redor havia uma espécie de luz e ao redor dele também. E a cada passo que ele dava, a luz brilhava mais ainda. E quando houve um encontro de corpos, aquela luz se tornou uma só. Acordei perturbada e pensei o que aquilo tudo significava. Trabalhei na noite anterior, queria dormir cedo para não ver a virada do ano. Eu estava para baixo, eu não queria contato com ninguém. Eu tinha recebido alguns convites, mas eu não quis ir para lugar nenhum. Cheguei em casa e resolvi deitar só um pouco. Eu queria guardar o sono para a noite, mas acabei dormindo o dia inteiro. Acordei desapontada. Ainda pensei em tomar um remédio para dormir novamente, mas naquele instante eu resolvi fazer diferente. Tomei banho, vesti um macacão e saí sem direção. Pensei, o primeiro ônibus que passar eu vou pegar, seja qual for o itinerário. Para minha surpresa, o ônibus era em direção à praia. E foi esse o meu destino. Eu não tinha nenhuma expectativa para mim, era um passeio aleatório. Chegando na orla tinha muita gente. Ia ter queima de fogos. Fiquei admirada. O ambiente era bonito, a alegria das pessoas. E aquilo me bateu uma tristeza, uma solidão. Imagina, gente, ela era sozinha no mundo, né? Sozinha. Comprei um drink e fiquei saboreando. Se aproximava meia-noite e resolvi me distanciar do movimento. Fiquei sozinha, mais perto da água. E dali, o que aconteceu foi surreal. Eu não estava de roupa branca nem descalço, mas eu senti alguém vindo na minha direção. E ao me virar, gente, eu dei de cara com a realização do meu melhor sonho. E igualzinho ao sonho, ele estava vestido. Nenhuma palavra foi dita. E ali aconteceu o meu primeiro beijo. Um encontro de almas. Foi um sonho. Naquela hora começou a queima de fogos e foi tudo mágico. Finalmente começamos a conversar e ele pediu desculpas pela ousadia, disse que não sabia o que dizer, mas tudo aquilo que aconteceu ele já tinha vivido. Sim, ele então também tinha sonhado comigo. Falou que eu estaria com aquele macacão com flores rosa que eu estava naquela noite. Eu estava em êxtase. E relatei o que eu havia vivido, né? O que eu havia vivido no meu sonho. Desde aquele dia que eu cuidava de Dona Helena até esse dia, ele também havia vivido o mesmo sonho. Passamos o resto da noite nos curtindo, conversamos, sentamos na areia, colocamos o assunto em dia, sem nenhuma intimidade. Ele muito respeitoso. Vimos o sol raiar naquele dia. Foi o amanhecer mais lindo do mundo. E parece que com ele era tudo realidade, sabe? Parecia que tínhamos vivido algo que não era nem real, porque foi tão bom que ela nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Rangel começou a me pedir desculpas, ele não se achava no direito de entrar na minha vida, achava que a diferença de idade não ia nos permitir viver esse amor. No meu ponto de vista, eu não me sentia à sua altura, e eu nem insistia, né? Eu achava que ele poderia achar que eu poderia ter outro interesse. E assim fomos cada um para sua casa, sem nenhuma esperança, somente com doce lembrança de um encontro mágico.
Marcamos um encontro para não ficar nenhum mal-entendido nem mal-estar. À noite eu fui ao seu encontro no shopping. Então conversamos, falei do meu amor platônico, mas deixei claro que eu não tinha esperança de viver aquela história. Eu não me sentia à altura dele. Ele, por sua vez, disse que não se achava no direito de pensar em entrar na minha vida. Ele tinha uma bagagem de vida e eu era uma menina. Eu estava na idade, né? Numa idade muito... Ela era muito nova para ele. Não seria compatível. A diferença era de 20 anos. E outra, ele tinha decidido passar mais um ano no exterior. E mais uma vez meu mundo caiu. Eu não pude segurar as lágrimas. Apenas perguntei que dia ele partiria e saí. Saí sem rumo. Chorei, fui para casa, tomei um remédio para dor de cabeça e dormi. Ao acordar, eu vi uma mensagem que Dona Joélia havia me mandado, falando que Dona Helena havia perguntado por mim, fazia dias que eu não ia vê-la, pois elas estavam passando os dias na chácara. Ela então me chamou para ir naquela tarde. Não podia negar isso a elas, pois elas haviam sido pessoas muito boas para mim. Chegando lá, foi uma alegria. Sempre tinha muitas guloseimas. Dona Helena fazia questão de me fazer comer muito. Ela sempre dizia que eu estava muito magra. Coisas de vó, sabe? Dona Joélia começou a me falar de Rangel, que havia voltado diferente, com ar misterioso, como se tivesse apaixonado. Falou que ele já havia vivido várias aventuras, mas nunca havia visto ele com aquele semblante. Em seguida, quem chegou? Joel, né? Vi em seu rosto uma certa alegria ao me ver. Estava claro que ele me queria, mas ele era muito responsável para se permitir uma aventura. Foi difícil esconder o sentimento que nos envolvia. Logo em seguida ele foi embora e ele viajaria 2 dias depois. Naquele dia acordei decidida a fazer uma loucura. Eu nunca tinha me permitido errar, nem me aventurar em nada. Chegando à noite, eu resolvi procurá-lo. Fui no apartamento, toquei a campainha. Ele se surpreendeu. Antes que ele começasse a falar, eu o beijei. Eu disse que eu estava ali para fazer um pedido. Eu queria ser dele pelo menos uma vez na vida. Eu não era menor de idade, eu podia muito bem decidir o que eu queria. Então deixamos a paixão falar mais alto e a coisa começou a pegar fogo. Mas na hora H, ele percebeu que eu era virgem e com espanto ele disse: Alice, não me diga que você é virgem. Eu falei que sim e ele parou. Mas eu bati o pé e eu disse, Rangel, eu tenho certeza do meu sentimento. Eu tenho certeza que quero que seja você. Fui no apartamento, toquei a campainha e ele se surpreendeu com a minha presença. Antes que ele começasse a falar, eu tasquei um beijo nele e disse que eu estava ali para ele fazer um pedido. Eu queria ser dele, pelo menos uma vez na vida. Eu não era menor de idade, então eu podia muito bem decidir o que eu queria. Na hora H, gente, ele viu que eu era virgem e ele se espantou. Ele disse, Alice, não me diga que você é virgem. Eu falei que sim e ele parou. Eu bati o pé e disse, Rangel, eu tenho certeza dos meus sentimentos por você. Eu bati o pé e disse, Rangel, eu tenho certeza dos meus sentimentos por você. Esse é realmente o meu desejo. Então acabou rolando. Foi lindo, foi incrível, doeu, mas depois foi sensacional. Passamos a noite nos amando como se não houvesse amanhã. O dia amanheceu e nenhuma palavra foi dita. Eu levantei e perguntei que hora seria o voo dele. Ele disse que seria ao meio-dia. Então eu disse boa viagem. E fui embora. Saí dali aos prantos. E ele disse, se cuida. Bom, ele tinha um filho, mas já era adulto e morava em Portugal. Estudava medicina lá. Já em casa, deitei e fiquei revivendo aquela noite, até que alguém bateu na porta e eu recebi um buquê de rosas. Tinha um cartão. Obrigado por fazer de mim um homem feliz. Te amo. Ele se foi e eu fiquei. Mas dentro de mim eu sabia que aquele não era o nosso final. Eu sempre ouvia uma música da Lara Fabian que dizia o seguinte: eu sonhei e esperei por seu amor. E meu coração se acostumou a sonhar com você. De repente eu te encontrei e vi no seu olhar a paixão que eu sonhei para mim. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar
ver o seu. Nossa, tô lembrando dessa música, mas eu não lembro a melodia dela. Bom, gente, eu não tinha um contato com ele. Guardei tudo no meu coração e aterrissei na minha realidade, né? Continuei minha jornada, terminei meu curso, me especializei em obstetrícia e fui contratada no hospital universitário. Arrumei um emprego numa maternidade. A vida estava corrida, eu quase não dormia. Com meu primeiro salário, aluguei uma kitnet, coisa muito simples, mas tudo do meu jeito. Era o início de um sonho. Eu tinha tomado as rédeas da minha vida. Ali eu teria minha independência financeira e eu era muito grata a Deus por isso. Nas minhas folgas, eu decidi que eu ia dedicar meu tempo em algo útil. Não era nada de diversão. Eu dividi as folgas em 3 tarefas. Um dia eu fui ser voluntária num asilo, no outro no orfanato e em outro numa igreja evangélica. Eu também fui agradecer... Em outra ela ia numa igreja evangélica. Agradecer a Deus por tudo. Eu nunca fui de ter religião, mas eu creio fervorosamente em Deus. Sem fanatismo, eu creio que Deus está em tudo que gera amor e caridade. Mas de qualquer forma, eu me identificava com uma igrejinha simples que eu conheci logo que eu cheguei aqui. Eu não perdi o contato com ninguém, nem com os anjos do hospital que me socorreram lá no início, nem com as pessoas daqui. Dona Joélia havia se mudado para a chácara com Dona Helena. Vi elas poucas vezes, mas sempre a gente se falava no telefone. Certo dia, eu estava de plantão, e nesse dia, no centro cirúrgico, ao terminar o procedimento, na saída do bloco, meus olhos depararam com meu amor. Estávamos com roupa cirúrgica, máscara, mas mesmo assim nos reconhecemos. Ele disse: Alice, é você? E nos abraçamos. Depois de realizar a higiene, fomos jantar e batemos um longo papo. Falamos de muitas coisas, de tudo que eu tinha vivido até ali. Estávamos exaustos. Ele me disse que finalmente tinha voltado de vez. Foi para casa e eu continuei no plantão. Certo tempo depois, um colega falou comigo e disse que não sabia que eu conhecia Dr. Rangel. Ele era amigo dele e disse que ele havia feito muitas perguntas sobre mim, inclusive se eu tinha namorado. Ele havia dito que não, que eu nutria um amor antigo, que até tinha alguns pretendentes, mas todos eram dispensados. Terminei o plantão e fui para casa. No outro dia, tinha outro plantão na maternidade. Após o término, na saída, fui surpreendida com uma cena de filme. Rangel me esperava com uma cesta de rosas brancas e um pedido. E não era só isso. Dentro do carro tinha uma caixa. E, pasmem, gente, ele comprou um vestido de noiva. Era o vestido do meu sonho. Ele disse que não tinha sapato porque no sonho eu estava descalça. Eu chorei muito, tanto que só parei devido a uma outra surpresa. Ele disse que gostaria muito de se casar comigo. Um juiz amigo dele ia realizar a cerimônia na chácara de Dona Joélia. Detalhe, elas ainda nem sabiam da nossa história. Ele disse que já tinha acertado tudo no hospital, que eu conseguia uns dias de folga na maternidade e assim foi. Eu tinha direito às 2 semanas de férias. Ele disse: vai para casa e amanhã eu te busco. E assim foi, gente. Eles, então, finalmente, depois se casaram. Eles foram em lua de mel, né? E foi uma surpresa para Dona Joélia e Dona Helena que a gente estava junto. Eles se casaram rápido, tá? Eles nem namoraram, pularam esse pedaço aí. O casamento foi bonito, estávamos exatamente como num sonho. Nossos amigos do hospital foram, Dona Vilma, seu Nelson. Ele teve a gentileza de convidar o reitor da universidade. E foi tudo perfeito. A festa, a lua de mel, e assim tem sido todos os dias. Faz 1 ano que estamos juntos. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu agradeço muito a Deus todos os dias por tudo que eu conquistei, pela força e coragem, por não ter desistido, mesmo quando tudo pareceu não ter saída. Eu tinha tudo para ser uma pessoa amarga, vingativa, mas decidi lutar e vencer. Certo dia eu li num lugar que podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar em aprender com a experiência e seguir em frente. Então, a gente pode assumir a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Bom, gente, minha mãe Sandra, ela foi assassinada pelo Jurandir.
Ele foi preso. Meus avós nem sequer mandaram me avisar do fato. Eu soube de tudo através de uma pessoa do cartório. E assim se encerrou toda aquela minha história. Eu desde muito jovem decidi não ter filhos. Eu temia muito colocar uma criança no mundo, temia mais ainda que essa criança herdasse os traços de Sandra. Quando eu soube que Rangel não poderia ter mais filhos, eu vi que aqueles também eram os planos de Deus. Hoje nós temos um gato e um cachorro. Hoje eu trabalho somente no hospital e continuo as visitas no abrigo e no orfanato. Resumindo, sou muito feliz. Ai, Alice, eu amei sua história. Eu amei sua história, sim. Claro que é uma vida sofrida que você passou, criada ali somente pelo seu pai, aí você perde o seu pai. Mas quantos anjos apareceram na sua vida? E olha, eu posso dizer que na minha vida também, o dia que eu contar a minha história aqui, gente, apareceu tantos anjos na minha vida também, que assim, eu fico imaginando piamente como aconteceu na sua vida, sabe? Porque, sei lá, eu acho que quando a gente tem fé que as coisas vão acontecer, as coisas acontecem. Quando a gente vai atrás dos nossos objetivos, das coisas que a gente quer, as coisas acontecem. Vocês são lindos e eu amei a sua história. Eu espero que vocês sejam muito felizes, Alice. A sua mãe, infelizmente, ela ali cavou a própria cova, né, gente? Infelizmente, foi uma mulher que, né, não queria nem ter a filha, né? Ainda bem que você é uma sobrevivente, né, Alice? Porque ali, desde que você nasceu, né, ela já queria ali ter acabado com você. E que bom que o seu pai não deixou que isso acontecesse, né? Que bom que o seu pai pegou, te criou. E é muito triste, assim, saber de tudo que aconteceu, porque às vezes a gente fica sabendo dessas coisas, um documento, mas não é assim. Gente, mas no interior, ela ali da Paraíba, as coisas ainda acontecem, infelizmente, assim. Não sei hoje em dia, né? Mas até pouco tempo atrás as coisas aconteciam assim, né? Tinha aquelas pessoas que mandavam na cidade, meio terra sem lei, sabe? Então, infelizmente, as coisas acontecem. Mas o que me mais admirou em você é você não se vitimizar, você não, sabe, se deixar assim abater pelas coisas que aconteceram. Você foi em frente, você, com toda a dificuldade do mundo, você buscou crescer, ter sua profissão, e eu acho que isso aí foi muito importante para você, né? Então, você lutou muito, eu sei que você teve pessoas que te ajudou, mas vamos pensar aqui, se não fosse a sua força de vontade, se não fosse realmente você querer aquilo, lutar, estudar, correr atrás, né, de oportunidades, com certeza você não teria chegado em lugar nenhum. Alice, muito obrigada por ter contado sua história. Gostei muito, tá bom? Um super beijo pra você. Fiquem com Deus. Comentem bastante aí. Até que filma história de amor, né, gente? Putz, grilo, tava demorando. E até o próximo vídeo. Tchau.